Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E hoje agora, gente, eu estou aqui no orquidário, como vocês podem ver, estou aqui no meu orquidário de coleção. E vejam só essa planta magnífica aqui, gente. É um híbrido de Cattleya, muito bonito, tá com uma floração muito boa, ó. Tem 6 flores, né? 2 hastes. E essa, gente, é a famosa Cattleya Máxima. Isso mesmo, vou dar um zoom aqui para vocês verem ela mais de perto. Olha que beleza, gente, espetáculo. Vejam aqui as flores mais abertas, exatamente, gente. Então o assunto do vídeo hoje será sobre Cattleya Máxima. É um híbrido muito famoso, uma matriz muito utilizada para cruzamentos. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o comportamento dessa planta, sua fenologia. Embora seja um híbrido, ela tem uma fenologia muito bem definida. Então, dá para falar sobre seu comportamento e algumas dicasinhas de cultivo, gente. Então, vamos lá então. Pronto, gente. Então, como é que essa planta ela se comporta ao longo do ano? Como é que é o seu ciclo de desenvolvimento ao longo do ano, gente? Primeiro, nós estamos agora em junho, que é o mês normal da sua floração, entre maio e junho, geralmente, às vezes julho. Ela também está florindo, iniciozinho de julho. Então, esse período agora de final do outono, entrada do inverno, geralmente é o período em que essa planta está florescendo, gente. Essa planta, como vocês podem ver agora, nós estamos no dia 18 de junho, ela está florescendo. Essa haste aqui terminando de abrir e essa aqui já completamente aberta. Então essa época, gente, é o período em que essa planta está totalmente florida. É o período de sua floração. Nesse período, o que acontece nesse período, gente? Esse período ela não tem nenhuma brotação, nenhum broto novo saindo e também, ó, as raízes que tinham que sair já saíram, gente, ó. Então eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu tirar esse matinho daqui. E ó, ela já enraizou. Vou mostrar esse outro aqui. Deixa eu ver se ela já enraizou. Então tá aqui, ó. Enraizou aqui, ó. Tá vendo? Ela já enraizou, ó. Já emitiu seu enraizamento. E talvez ainda emita mais um pouquinho de raiz, gente. Então, nesse período, essa planta está com pouco desenvolvimento vegetativo, certinho, gente? Desenvolvimento vegetativo dessa planta nessa época do ano é bem baixo, período de floração, outono e inverno, certinho? Pronto, gente. Aí a gente entra inverno à frente, essa planta se encontra sem crescimento. Exatamente, gente. Vai ter pouco enraizamento no inverno, sua floração já vai cessar. A floração dela dura em torno de umas 2 a 3 semanas, estourando um mês em média. E aí no inverno ela já terminou sua floração e ela não apresenta crescimento vegetativo, gente. Exatamente. Então, inverno, ela passa quase o inverno inteiro sem apresentar crescimento vegetativo, muito pouco enraizamento e pouquíssimo e nenhum desenvolvimento de broto, gente. Então, inverno é um período clássico que essa planta está, digamos assim, meio letárgica, pouca atividade. Aí vem a primavera, entrando para final de agosto, setembro em diante, ela começa seu ciclo de brotações, gente. Exatamente. Ela começa a brotar no início da primavera, final do inverno, e esses brotos vão crescendo durante a primavera inteira. E aí, chegando o verão, esses brotos entram na fase final de desenvolvimento, início do verão, e entram na sua maturação e emissão de espata, gente. E é nessa hora também, com o broto desenvolvendo e com ele amadurecendo, que a planta começa a emitir um enraizamento mais farto, gente. Então ela geralmente enraiza antes da floração e não depois da floração. Essa é uma planta, embora um híbrido, que enraiza predominantemente antes de florir, gente. Dica importantíssima para a hora do seu replante, ok?
E aí, chega no meio do verão, esses brotos já estão completamente desenvolvidos. Já estão completamente desenvolvidos lá para fevereiro, março, né, indo para o final do verão. E com as espatas completamente desenvolvidas. Depois vem outono, as espatas já totalmente desenvolvidas. Aí o ciclo vai se repetir novamente, gente. Vem outono, final do outono, quase inverno, vem a floração. E a floração dessa planta, gente, ela ocorre de espata verde. Aqui já está secando, mas ela ainda está meio verde. Então a floração dessa planta é típica de espata verde, gente. E o número médio de flores desse híbrido é em torno de 2 a 4 flores em média. É normal 3 flores quando ela está bem florida, gente. Certinho? Então, esse é o ciclo básico dessa planta. E assim ela começa a repetir novamente. Todo ano é a mesma coisa, gente, quando bem cultivada. Certinho? Ela não é uma planta de colocar muitas frentes de crescimento, então é uma planta que geralmente é uma, duas, três frentes no máximo. Essa aqui tem 2 frentes de crescimento. Vocês notam pelo as 2 florações, então é uma planta de 2 frentes de crescimento e é uma planta que eu já tenho há bastante tempo. Então é um broto por ano por frente de crescimento, certinho, gente? Agora vamos a algumas dicas de cultivo dessa planta maravilhosa. Vamos lá? Dicas de cultivo, gente. Bom, primeiro, vocês estão vendo o corpo dessa planta, né? Ela é uma planta de grande porte, isso mesmo, gente. Ela é uma Cattleya de grandíssimo porte. Vejam só, ela está no alto aqui, mas vocês podem olhar o tamanho dos bulbos. Olha aqui, ó, meu braço, minha mão, ó. Ela é uma planta bem grande. É uma planta de grandíssimo porte, né? De grande a grandíssimo porte. Monofoliada. E flores grandes, do grupo daqueles híbridos repolhões, gente. Daquelas cattleias repolhudas, bem grandes mesmo, como vocês podem ver aqui, ó. A flor dela é do tamanho da minha mão, praticamente. Então, é um híbrido muito grande, certinho? Como é que ela que ela gosta? É uma cattleya que, assim como outras, gosta de ambiente com bastante claridade. Como vocês podem ver, ela está no alto. Mas, claro, protegido com sombrite, em torno de 50% até 70%, dependendo, claro, da sua situação de luminosidade. Certinho, gente? Então, é uma planta que precisa de bastante luminosidade para ter um bom desenvolvimento e uma boa floração. Também é uma planta, assim como outras, que gosta de ambientes com bastante umidade ambiente, porém boa ventilação. Então, ela tem que estar no ambiente bem ventilado, como vocês podem ver aqui. Ela está no alto, ó. Ela está no alto aqui. O ambiente aqui é muito úmido e tem boa ventilação. Então, ela tem o que ela precisa aqui, gente, certinho, e bastante claridade. Em termos de substratos e vasos, o que essa planta gosta? Eu aqui, ó, vocês podem notar, essa planta está num cachepô, já até bastante antigo, ó. Esse cachepô já está meio velho, o substrato já está mais envelhecido, mas ainda está bom. E é um substrato à base de macadâmia com carvão aqui que eu estou usando. Mas vocês podem usar vários tipos. Por exemplo, aqui eu usei macadâmia com carvão e brita. Mas vocês podem usar, por exemplo, a casca de pinos tratada, claro, com carvão e brita. Podem usar a brita ou outras misturas regionais que vocês tiverem disponível e que sejam boas para a orquídea. Certinho, gente. Substrato não tem nenhuma novidade. Em relação a recipiente, ela vai bem desde vasos de plástico, a cachepôs de madeira, vasos de barro e até troncos. Mas como se trata de uma planta muito grandalhona, ela fica muito bem nos vasos de barro ou nos cachepôs. Claro que respeitando as características de ambiente seu, gente. Se seus ambientes forem muito secos, esses 2 recipientes, barro e cachepô de madeira, podem ser complicados para vocês manterem essa planta hidratada, ok? Em termos de adubação, gente, segue a mesma linha de outras orquídeas. Então, as mesmas adubações que a gente usa para outras é o recomendado para ela. Não existe nada de especial aqui, gente. E em termos de replante e divisão, gente,
como ela é uma planta que enraiza predominantemente antes da floração e ela brota só uma vez por ano, gente, então o recomendado é que vocês façam replante antes da floração. O ideal é no verão. O verão é um bom período para replantar essa planta, quando seu broto já se encontra em maturação e começando o seu enraizamento. Então, notou ponta de raiz saindo, esse é o momento ideal para o replante dessa maravilha. Certinho, gente? E divisão. No mínimo, 3 pseudobulbos. Mas o mais interessante, gente, é que vocês façam a divisão que tenha pelo menos uma frente de crescimento. Assim é mais garantido que a sua planta vai se recuperar e brotar rápido. Porque se você pega um corte sem frente de crescimento ativa, ela pode demorar bastante tempo para emitir nova frente e enraizar. Então vocês têm que tomar esse cuidado, gente. Pode ser interessante, antes de fazer a divisão definitiva, fazer o corte com a planta dentro do vaso, sem tirar ela, para esperar que ela emita a brotação na traseira. E então, quando essa brotação já estiver grande enraizando, aí sim pode ser interessante fazer o replante dela separadamente. Ok, gente? Então fica aí essa dicasinha que pode ser bem útil para essa planta. E no mais é isso, gente. Lembrando, para os melhoristas, essa é uma planta muito interessante. Embora ela não seja perfeita, mas ela tem uma característica muito atraente que funciona para muitos cruzamentos, que é o que? Reparem bem isso aqui, ó. A sua forma. É uma planta que tem uma forma muito boa de flor, né? Ela é bem grande, bem fechada, ó. As pétalas e sépalas são bem fechadinhas, cruzadas, bem redonda. É uma planta bastante arredondada. E essa forma boa que ela tem, gente, esse tamanho, ela tende a passar com boa facilidade para os seus descendentes. Então ela é uma ótima matriz por passar forma e ao mesmo tempo ela tem uma boa aceitação de cor. Então é uma planta que pega cor com certa facilidade. Claro que não é infalível, nem sempre isso vai acontecer, mas ela tem uma alta taxa de aceitação de cor e de transmissão de forma. Então é uma matriz famosa, a Cattleya horace máxima, justamente por essas características, gente. Mas ela sim é uma planta muito bonita, grande, perfumada, flores enormes, de fácil cultivo, digamos assim, de médio a fácil cultivo e muito bonita, gente. E era isso que eu tinha para falar sobre essa planta, certinho, gente? E se gostaram do vídeo, deem um joinha e se inscrevam no Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Ok? E no mais, forte abraço a todos e até a próxima. Agora eu fui!